Fala aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar com você aqui. Hoje na mesa temos um convidado, faz parte aqui de São Caetano. Só um detalhe, tá? Currículo. Segura aí. Médico, gastroenterologista, atuando na saúde pública e privada há 40 anos. Médico assistente de serviço de gastroenterologia do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Diretor da UBS em Santo André, Santo André, hein? Presidente da Comissão Residência Médica do Hospital São Caetano, primeiro tenente médico e cirurgião do Hospital do Exército Brasileiro, região Sudeste, São Paulo, chefe da cirurgia de urgência do Hospital São Caetano, diretor clínico do Hospital São Caetano, diretor técnico dos hospitais Márcia e Mário Braido, presidente da Associação Paulista de Medicina de São Caetano do Sul, MBA em Gestão de Saúde Pública e Privada, diretor do Centro Médico Dr. Kátia Barros e Dr. Marcos Fontes, vereador por 2 mandatos, de 2021 a 2024, 2017 a 2024. Nada mais, nada menos. Bom dia, Dr. Marcos Fontes. Tudo bom? Tudo bem, bom dia. Que currículo incrível. Obrigado, Maurício. Que currículo incrível. Obrigado. São 40 anos também de profissão e eu digo que o médico, ele sempre foi uma pessoa, será uma pessoa politizada, ou seja, ele acaba se envolvendo tanto com a população que não precisa ser político, e sim politizado. Por isso que com esse tempo todo de currículo e trabalho, dedicação, esses foram os postos que eu assumi e sempre procurei dar o melhor possível em prol da população, que é o que a gente tem que fazer, não só como profissional médico, mas também como político. Durante esse currículo aqui, vamos falar primeiro disso aqui. Qual é a parte mais difícil de tudo isso aqui? O que o senhor enfrentou de mais difícil disso aqui? Durante a carreira política, médica, você tem que manter a retidão, né, a ética, que é o mais importante. Quando a gente se forma, tem um juramento de Hipócrates, e uma das coisas mais importantes é a ética profissional. E isso é muito importante, mas também vem de família, logicamente, vem da criação pessoal de cada um. Eu acho que eu sou filho de imigrantes portugueses, né, onde foram 4 filhos, eu e mais 3 irmãs, e o que nós tivemos sempre como educação é o respeito ao próximo e a ética profissional quando adquirisse essa profissão. E desde a infância eu quis ser médico, né? Isso já estava na minha cabeça, que eu queria ser profissional médico e sempre estudei para isso. E tive ótimos professores, estudei sempre escola pública. Olha, e depois, logicamente, na faculdade, uma escola privada, me formei em Taubaté. Em 1977 eu estava entrando na faculdade com 17 anos, ainda era um garoto, e a gente sempre aquela preocupação de exercer a medicina da maior forma possível, sempre pensando no próximo e fazer a coisa certa e a coisa ética, como diz o próprio juramento de Hipócrates. É verdade. E dessas são 3 irmãs que eu tenho, 2 psicólogas e uma dentista, inclusive, todos da área de saúde. Tudo da área de saúde. E casado também com a doutora Kátia, que é da minha turma, né? Se formou comigo. Olha. E médica e ginecologista, e meu filho também, que é urologista, né? Olha, a família toda. Então, será que quando chega em casa tem assunto de médico ou fica do portão para fora? Pior que é isso mesmo, a gente conversa muito sobre a profissão, não tem jeito, né? Casos e discussão de casos, às vezes até opinião de cada um. E são 3 profissões de especialidades diferentes, né? Eu sou gastro e proctologista, um urologista e ginecologista. Mas são atividades afins e a gente acaba discutindo bastante sobre medicina, sim. Isso é natural, não tem jeito. Doutor, de fazer uma pergunta. O que levou o senhor à política, a ajudar a população? De onde surgiu essa ideia de o senhor entrar na política? Quando eu entrei a primeira vez que eu me filiei a um partido, em 2012, até então, o prefeito Aurico, ele estava no 2º mandato dele. Eu era diretor técnico do complexo hospitalar, que é o Maria Braida, o Márcia Braida e o Zerbini. E eu acabei me filiando a um partido, ele me aconselhou a se filiar ao partido e comecei a me envolver do ponto de vista político. E é o que eu falei, o médico, ele tem essa facilidade de atuação, de contato com as pessoas, faz parte da profissão. Faz parte da carreira e faz parte da faculdade, né? Desde a faculdade você tem o internato, que é o 4º, 5º, 6º ano, que você
acaba tendo contato com as pessoas, e essa parte de humanização é muito importante na profissão, principalmente dependendo da especialidade. Sim, sim, claro. E na ocasião me filiei, e foi uma sugestão até do prefeito na época, que eu me saísse candidato a vereador. Eu saí, logicamente, sempre com autorização da família, isso é muito importante. Claro. Eu acho uma das maiores importâncias. Exatamente, você tem que ter isso, porque você tem que ter a família é a base, né? Exatamente, você tem que ter o apoio, né, da família. Conversei com a esposa, meu filho era pequeno na época, mas tudo bem, me apoiaram e saí candidato. E fiquei de suplente, praticamente. Tive mais de 800 votos, 864 votos, salvo engano, e fui bem. Né? Na ocasião até teriam me chamado para assumir a Câmara, não assumi porque era por um mês e eu estava como diretor técnico, permaneci como diretor técnico e acabei não assumindo a suplência. Mas passaram esses 4 anos, aí me concorri novamente em 2016 e aí fui eleito. Né? Olha! Fui eleito com 1.240 votos. Que em termos dessa diferença foi pouca para a primeira candidatura. Então, foi subindo, graças a Deus foi subindo. Na primeira eleição de 2016 e depois de 12 e 2016 candidatei de novo, que é esse mandato que eu estou até agora. Também sempre, graças a Deus, né? Sempre eu falo, acredito em Deus, claro, me ajudou a subir e graças aos eleitores confiaram no meu trabalho, acabei crescendo o número de votos. Exatamente. E hoje, vamos falar um pouco sobre o papel que o senhor está atuando hoje. Qual é a maior dificuldade que o senhor sente que a população de São Caetano tem mais carência? O que precisa? Esse governo que nós temos atualmente, né, o próprio prefeito, ele sempre desenvolveu muitos trabalhos sociais. E nós sabemos, principalmente com a pandemia, né, muitas pessoas perderam emprego, a dificuldade, né, e esses programas sociais foram desenvolvidos. E o que nós temos que trabalhar cada vez mais é nesse sentido. Certo. E principalmente, não só trabalho social, o número de empregos. Eu acho que a grande honra de um homem, a gente fala homem, mulher, logicamente, é ter um emprego, ter um trabalho justo, né, para receber o seu salário e justamente poder colocar a comida na mesa, o que é o que mais interessa hoje em dia. E a dificuldade é nesse sentido. Porque nós tivemos a pandemia 2 anos e foi um mundo inteiro, e São Caetano não foi diferente. Muitas pessoas perderam emprego, muitos negócios fecharam, principalmente quem era autônomo, né? Comércio. E comércio, exatamente. E São Caetano sempre teve um incentivo nesse sentido de trabalho e aumento no número de vagas, de postos de trabalho. E o que nós temos que trabalhar cada vez mais é nesse sentido de aumentar o número de empregos, né? Principalmente existem muitos empregos informais. Eu sou a favor de que formalizar esses empregos, logicamente, e com certeza evoluir cada vez mais no sentido de programas sociais também. E principalmente não só sociais, como também culturais. Esportes também. Esportes, né? Exatamente. Os jovens, nós sabemos a proposta de manter os jovens ocupados, né? Para desviá-los, tirá-los do mundo afora das drogas, que eu combato muito, do crime, logicamente, mas principalmente as drogas. Eu fui criado na rua, mas há mais de 40 anos atrás. E nesse período, criar na rua, mas hoje é uma dificuldade. Os próprios pais hoje seguram os jovens em casa, com receio, né, de acabar se perdendo com drogas e até outros delitos. E eu acho que o mais importante hoje também, além disso, dos programas sociais, trabalhos culturais para os jovens participarem cada vez mais nas escolas, juntamente com os pais, professores, para que... É difícil, nós sabemos o crime que está por aí, é difícil combater, mas nós temos que fazer isso. E isso é um dos papéis do parlamentar. Eu acho que ele tem que trabalhar para isso, nesse sentido, não só o executivo como o legislativo. Exatamente. Fazendo leis cada vez mais duras nesse sentido e colocar o jovem, né, no trabalho e que tenha um futuro melhor. E eu acho que quem pensa no passado, quem dá valor ao seu trabalho do passado ou à história, quem dá valor, com certeza, projetar um futuro melhor para a sociedade. Não, com certeza. Tanto é que eu acredito numa posição assim, se você tem pessoas que dentro do parlamentar, dentro da Câmara, elas são instruídas para ter o reflexo lá na sociedade, não há de falhar, como o senhor mesmo falou. A gente tem uma linha de raciocínio, uma linha de ação muito eficaz e a base é a sociedade. Isso é muito bom, porque o que está lá dentro, pensado para o povo lá fora, vai ser o reflexo lá fora. A pessoa acaba trazendo isso
como vendo isso como um diferencial, porque eu acredito ainda na base política. Isso eu não falando no contexto geral. Eu acredito que tem diversas maneiras da gente usar esses recursos sociais em prol da própria população. Isso é incrível. Proposta para 2025. Como eu falei, novamente, eu tenho um trabalho muito intenso em relação ao idoso, né? Nós temos que valorizar o idoso, afinal, a sociedade, né? Nossa, nós todos envelhecemos. Mais, né? Sim. Na verdade, isso não vai conseguir fugir, né? Não tem jeito. E eu acho que nós temos que valorizar o idoso. Todos nós pretendemos chegar lá, temos parentes idosos. E o idoso foi aquilo que eu falei, fez a história. Sim, fez a contribuição social, fez a contribuição junto a toda a sociedade. E não só pagando seus tributos e impostos. E temos que valorizar. E São Caetano faz isso. Nós temos os centros da terceira idade que valorizam o idoso nesse sentido, não só do ponto de vista social, mas também lúdico. E tem várias atividades que eles fazem. E eu acho que tem que preservar isso e cada vez aumentar mais. E quando eu falo no idoso, eu também falo, eu tenho um projeto que eu tenho trabalhado muito junto ao executivo, que eu acho que eu vou conseguir, porque já tenho trabalho de forma bem intensa. Nós sabemos que muitas vezes o idoso fica sozinho, quando ele tem uma idade mais avançada, e ele deixa até de se alimentar de forma adequada. Isso. E às vezes deixa muitas vezes de tomar até o próprio medicamento. Esquece, né? Esquece de tomar, enfim. E isso acarreta em problemas degenerativos, doenças crônicas, diabetes, hipertensão, e consequentemente apresenta até o risco maior de infartos, né? Doenças como os acidentes vasculares, que é o AVC que eles falam, sem falar de problemas de queda. Quantas vezes o idoso cai sozinho? E nós sabemos o custo que é contratar um cuidador. Não é barato, não. Não. Então, muitas vezes, dentro de um casal que precisa cuidar de um tio, tia, sogro, enfim, qualquer um, muitas vezes a esposa, né, a mulher é que acaba abdicando do trabalho para cuidar do idoso. Além da renda familiar, diminui muito. Muitas vezes cai pela metade. E você também tem o problema de que deixar de cuidar desse idoso, você vai simplesmente acarretar problemas futuros. Exatamente. Porque um idoso fica sozinho, se sofrer um acidente, pode ter uma queda, uma fratura de fêmur, além do risco de vida, né? Tem um custo maior para a sociedade e um custo maior para o município. Então, esse programa seria como se fosse uma creche, entre aspas, onde esse idoso poderia ficar o dia inteiro, né? Recebendo, logicamente, alimentação, medicamentos, que a própria prefeitura já fornece a maior parte dos medicamentos. Só que teria uma pessoa para cuidar. Um nutricionista, enfermagem, médico passando visita e fisioterapia, ou seja, é como se fosse uma creche durante o dia e à noite ficaria com a família. Legal. Esses cuidados, a princípio, pode até demonstrar, vai ter um custo inicial, sim, mas a médio e longo prazo, se você pensar, você vai ter totalmente um custo menor para o município, porque você vai diminuir acidentes vasculares. Como eu falei, infartos, quedas, que você tem que fazer fratura de fêmur, tem um custo para isso. Então, eu tenho batalhado muito em cima disso, acho que isso é possível, claro, para aquelas famílias mais vulneráveis do ponto de vista social, né? Tem a renda baixa, né? Exatamente, que você pode dar essa assistência, e eu falei mais uma vez, respeitando o idoso que tanto contribuiu para a sociedade, né? É isso mesmo. Falta muito. Eu acho que isso é um respeito e eu acho que é um dever nosso, né? Essa visão que o senhor teve é baseado nas pessoas que você atende em consultório? Eu atendo um atendimento, né, no consultório também. Hoje eu estou afastado do Hospital Maria Braga, que eu atendo lá também, já sou concursado há muitos anos, e a gente percebe, os idosos, eles estão, lógico, as pessoas estão vivendo cada vez mais. Então as doenças que a gente fala degenerativas, né, de idade mesmo, vão aparecendo mais. Diabetes, hipertensão, até doenças neurológicas. Isso é natural. A sociedade está envelhecendo, só que precisamos envelhecer com qualidade de vida. Com certeza. Boa. Isso, qualidade de vida. E isso faz parte da nossa obrigação como legislador e como o próprio executivo. Isso é uma obrigação nossa da sociedade. Graças, nós temos também muitas atividades não governamentais que ajudam nesse sentido, mas é uma obrigação do Estado assumir isso. Uma vez que há contribuição, ele contribui durante a sua carreira de trabalho, chega uma hora que a sociedade precisa retribuir isso. De que forma? Dessa forma, cuidado com o idoso. Eu concordo. Entendeu? Nossa, muito bem pensado. Muito bem pensado. Hoje, o senhor já está fazendo a campanha já
eleitoral. Já tá, já. Na verdade, a campanha eleitoral a gente não faz hoje, né? A gente faz durante aí, 4 ó, anos. olha a Durante diferença. 4 anos. Eu acho que é isso. O que eu falo, eu sou médico, estou vereador, né? Nunca deixei de trabalhar. É interessante que às vezes até no meu próprio consultório, né, os pacientes falam, doutor, mas o senhor vai abandonar a gente? Não abandonei até hoje. O que eu fiz é que antes eu trabalhava das 7 às 5, hoje eu trabalho das 5 às 10 da noite. Então, eu estendi. Então, meu tempo de trabalho, né? E eu gosto de trabalhar. E eu gosto de estar vereador, eu gosto porque eu acho que isso faz parte de ajudar a sociedade. Faz. Muita, E eu sempre faz falo, muita quando um vereador faz um projeto de lei, por exemplo, na segurança, você faz um projeto de lei pensando não só na sociedade, como pensando na sua própria família. Claro. Você faz parte da sociedade, né? certeza. Claro. Então, não existe um projeto, vou fazer um projeto para a cidade, vou fazer um projeto para a cidade e para mim e para os meus amigos. Sim. Tudo que você faz, né? Então, eu acho que o legislador ele tem que trabalhar os 4 anos. E eu tenho trabalhado nesse sentido, né? Visitas nas pessoas, conversa, atendendo no próprio gabinete, né? As demandas. Sempre falei que o meu gabinete está de portas abertas para atender as demandas da sociedade, dos bairros, enfim. Porque, claro, por mais que você percorra a cidade, que é uma cidade pequena, 15 km², mas tem muitos pontos que você lógico. acaba deixando, passa desapercebido e a sociedade traz essa demanda Claro. para o vereador, o parlamentar, e ele corre atrás. Porque o vereador, o que é? É um elo entre a prefeitura e o município. Sim. O município, desculpa. Sim, Entendeu? exatamente. E a responsabilidade dele é isso, trabalhar pelo município. Doutor, eu tenho uma dúvida fora do contexto aqui. Os vereadores dentro da Câmara são várias cadeiras, né? Sim. Cada vereador atende especificamente uma região ou não necessariamente? Não. Você é vereador, você foi eleito por tantos votos você tem, mas você foi eleito para a cidade. Ah, para a cidade, Não, tá. para a cidade, não existe, né? Teoricamente, nós temos 15 municípios, hoje somos 19 vereadores, né? Foi. Município não, perdão, 15 bairros Sim. e 19 vereadores. Não existe um vereador para cada bairro. É uma pergunta para Claro que você contexto. acaba tendo às vezes mais votos um bairro ou outro, mas você trabalha para o município. Né? Entendi. A cidade, Qual né? foi o projeto para 2025 que vai mais chamar a atenção? É esse do idoso? Eu trabalho muito em cima do idoso, eu tenho trabalhado muito em cima também de incentivar cada vez mais os artistas plásticos. Isso Porque é um trabalho que eu tenho feito há muito tempo. Eu tenho um grande amigo meu, Vladimir Amoroso, eu gosto de falar aqui porque ele fez uma pintura na casa dele, né? Ele é um grande artista plástico, amigo pessoal meu. E eu quero aqui até mandar um abraço para ele. E ele fez uma pintura no muro da sua casa com os pontos, né? E os motivos da história de São Caetano. Ele escolheu os Matarazzo e tal. E ficou um ponto até turístico. E eu quero incentivar, já venho trabalhando em cima disso, em que sejam feitos até concursos, pode ser públicos, para pintar até os próprios municipais. Porque nós sabemos um grande problema que é a pichação. Sim, infelizmente. Que é né? crime, mas acho que quem tem que cuidar disso é, logicamente, a GCM, a polícia. E eu acho que nós podemos fazer um trabalho de incentivo à sociedade, incentivo à pintura desses lugares. O mundo inteiro tem isso. Concordo. A cidade vai ficar mais bonita e tem pontos turísticos, como tem em São Paulo, né? Em São Paulo nós temos aquele tal do Beco do Batman, que eu conheci lá, porque quando eu nasci eu morei perto, né? e era um lugar muito perigoso. Hoje não, hoje é ponto né? turístico. Por quê? Foi feita a pintura e hoje virou atração turística. E eu quero trabalhar nesse sentido, dessa proposta de contratação de artistas plásticos para pintar os próprios municipais ou até, às vezes, residências, muros. Porque escolas também. Isso com trabalho nesse sentido. E sempre resgatando a história, né? Boa. Resgatando a história, motivos importantes. Quantas pessoas que são importantes passaram por São Caetano, a história de São Caetano. Eu acho que vale a pena, né? Uma cidade rica na história. Exatamente. E principalmente Doutor, dos imigrantes. Cortando, senhor. Uma proposta que eu achei aqui interessante é a creche noturna para os filhos dos pais que trabalham durante o dia e queiram estudar à noite. Eu achei interessante isso aí, né? Olha. Isso aí, na verdade, é o seguinte, né? Nós sabemos que hoje, cada vez mais, as pessoas estão estudando, né? Querendo trabalhar no sentido de melhorar o seu currículo, vamos dizer assim. Você tem que investir em si próprio. Eu acho que quando você investe em você investe na sua carreira profissional, enfim, e faz parte da pessoa, do ser humano querer evoluir cada vez mais. E aí, muitas vezes, os pais têm essa dificuldade de fazer cursos noturnos, porque trabalham durante o dia e não tem quem deixar os filhos. Então, seria um espaço nas crianças que pudesse ficar pelo menos no terceiro período. Claro que isso tem que ser feito um estudo, né, um plano piloto, junto à Secretaria de Educação e, lógico, com o prefeito também, mas para que pudesse deixar a criança naquele período, né, e pudesse fazer um curso
Desde que não seja EAD, que é aquele que você pode fazer até à Sim. distância, né? E muitos não são. Então, daria essa segurança para os pais, deixar a criança, né, nessa creche no terceiro período, vamos dizer assim, para ele poder fazer um curso de pós-graduação ou até um curso na faculdade, né? Porque muitas vezes a gente trabalha durante o dia e quer fazer um curso superior à Exatamente. noite. Tem que deixar, Entendeu? né? É nesse sentido. Entendi, legal. Isso é muito importante. Para o projeto de educação, o senhor tem algum projeto para 2025? Educação. Então, a pandemia, ela trouxe algumas coisas que nós acabamos aprendendo, né, com isso. Foi. E, né, cursos através à distância também, né, as crianças ficaram, e São Caetano sempre deu esse suporte muito bom, por sinal, né, através dos tablets. E as crianças muitas vezes ficam internadas 10, 15 dias e perdem muitas vezes as aulas desses períodos. Então, eu tenho pedido para que seja colocado Wi-Fi nos hospitais. Olha. E através disso as crianças possam acompanhar as aulas Fazer os de forma à trabalhos, distância e não deixe de perder a aula ou até uma avaliação. Lógico, desde que a criança tenha condições. E muitas vezes a criança tem, ou o adolescente, ele está internado, mas tem condições de acessar. Com certeza. Então, acho que seria um trabalho nesse sentido. Nossa, eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu acho que a mais assertiva vai ser ele que vai responder. O senhor, como médico, agora vamos tirar só uma pergunta, sair fora do contexto. O senhor, como médico, o senhor aprova o ensino à distância para um adolescente na faculdade? Olha, eu acho que nem todos os cursos. Tem cursos que você precisa, logicamente, a presencial. Talvez o misto, né? O misto seja importante. Mas eu acho que o contato pessoal com os outros colegas é muito importante. É muito importante. A gente não pode deixar de pensar nisso. Relação interpessoal. Eu percebi isso hoje quando eu converso A prática, com os né? Não só a teoria. Né? Mas eu vou tentar levar isso para o outro lado. No meu consultório, eu tenho muitos pacientes que falam, né, que depois da pandemia, muitos profissionais começaram a trabalhar à distância. Foi. E está tendo um outro lado, um lado não psicológico, mas até às vezes tem um quadro um pouquinho de apreensão, de ansiedade, que falta de contato com os colegas de trabalho. É verdade. Doutor, não aguento mais, fica o dia inteiro em casa e acaba trabalhando até mais, porque não tem pausa. Sim. Então, esse contato pessoal, ele falou, eu sinto muita falta. Agora as empresas estão começando a fazer misto, né? Duas vezes EAD, desculpa, à distância e 3 dias presenciais, por exemplo, ou ao contrário. Então, eu acho que o curso somente à distância, você não tem um contato com o professor, contato com as pessoas. Isso não é, na minha opinião, não é muito aconselhável, do ponto de vista emocional, que a pessoa precisa ter o contato, sentir a falta, não ficar só sob as 4 paredes de casa. É o fato de sair na escola. Então, eu não sou totalmente a favor. Talvez um misto e olhe lá. Eu faço faculdade, o meu é totalmente EAD. É uma grande... que eu vi, uma grande oportunidade que é assim, eu tenho muita facilidade para aprender. Se eu tivesse na sala de aula, eu aprenderia aquilo. Só que eu não tenho essa sala de aula, então o tema está lá. Para mim, pelo menos, a qualidade do aprendizado é maior, porque eu tenho que me esforçar 2 vezes mais por aquele conteúdo. Sim. Né? Agora, e é totalmente cabível o que o senhor falou, tem pessoas que têm que se relacionar, alguns cursos que precisam se relacionar, por isso que... Trocar ideias, né? Então, exatamente, essa história de trocar ideia. Quantas vezes na sala de aula você perguntava para o colega, eu não entendi, o que você entendeu? É verdade. Isso é importante, um ajuda o outro, isso é normal, isso faz parte da sociedade. Lógico né? que faz. Esse contato entre as pessoas faz parte. Depois tem uma hora que você sai, vai bater um papo lá tomar um refrigerante na cantina, na escola. Eu acho que isso faz parte da sociedade. Eu realmente, agora, um curso pós-graduação, até dá que são 2 vezes por semana, até concordo. O que facilita, porque às vezes você já está trabalhando, você quer fazer um pós-graduação, o EAD até facilita, porque para você chegar num lugar na escola, você não consegue. Né? E muitas vezes você chega em casa, já liga o computador ou até o celular, você consegue fazer esse curso. Então, acho que nesse sentido. Agora, a graduação em si, eu acho que faz falta esse contato entre as pessoas. E o contato com o próprio professor, né? Não, sim, Chegar professor... Porque tem pessoas que são meio mais tímidas, vamos dizer assim, e gosta de chegar o professor do lado, professor, não entendi isso aqui, tem que perguntar, posso ter vergonha. Então, acho que tem vários fatores. Eu acho que esse contato pessoal faz parte da sociedade, eu acho que é muito importante. Totalmente a favor. Para o ano de 2025, qual é o tema que o senhor vai mais polarizar, vai mais difundir? Olha, eu acho que a sociedade, né, tem se preocupado muito com a segurança.
Eu acho que a segurança é uma coisa que... Tá certo que é uma coisa de sensação, né? Sim. A sensação de segurança. São Caetano, graças a Deus, nós temos... O prefeito tem incentivado muito com câmeras. Tem. A própria GCM tem sido muito atuante, junto à Polícia Militar. A frota também de carros, né? Os carros bons Exatamente. Então, acho que a pretensão de 300 câmeras passar para 600 câmeras, isso é muito importante para a sociedade. Sim. Mas eu gosto de trabalhar nesse tema, porque é o que eu falei, se o vereador faz um projeto para segurança, ele não faz só para o município, faz para si próprio. Claro. Eu quero me sentir seguro cada vez mais em São Caetano. Com certeza. Né? Isso é muito importante. Então, lógico, além da saúde, que eu já trabalho muito, e no próximo mandato quero trabalhar muito pela segurança, porque eu tenho sido procurado por isso. Isso é e São Caetano tem essa expertise no sentido de segurança, e as pessoas têm mudado muito para São Caetano, têm procurado na nossa cidade, por um dos fatores é a segurança. Não, e é verdade. Existem diversas pessoas que eu converso, que eu sou aqui do ABC, né? Então, diversas pessoas que eu converso, que o papo é morar em São Caetano. É morar em São Caetano. Isso. E eu já escutei pessoas falando assim, não, São Caetano lá, o pessoal da política, o pessoal que está eleito, o prefeito, enfim, claro que sabe fazer as coisas. O município é pequeno, mas você sabe a minha resposta? A minha resposta sempre é um pouco voltada para fora da caixa. Eu falo assim, você pode ter certeza que se essas pessoas fazem num município que é pequeno, você pode colocar elas num município que é 40 vezes mais, elas vão fazer. Porque a diferença não é pelo tamanho, e sim querer fazer. Querer fazer e realizar, né? Exatamente, realizar. Porque as pessoas hoje estão tão se fechadas àquilo que elas ouvem de mentira, ou de algo que não é instrutivo para realizar a ação dela. Um exemplo, agora a gente está fazendo esse podcast sobre as campanhas, sobre as propostas. Então a gente trouxe um de São Bernardo, o senhor aqui que é de São Caetano. Vai vir um de Santo Vamos André. trazer um de Santo André, para o pessoal refletir. Aqui não é intimidar, é mostrar para a sociedade para que o vereador, para que o político veio. Sabe, hoje é o senhor, pode ser outra pessoa. Um pouco aí você sabe o que acontece? As pessoas enxergam isso de um ponto de vista em que elas não sabem nem o que é verdade. Por isso que hoje eu vejo que a base da política lá dentro não começa por eles lá dentro, começa por nós. Sim. Nós temos que mudar essa modo cabeça, de pensar, mudar esse modo de pensar. O senhor falou um ponto extremamente importante, que ninguém falou aqui. Antes do político fazer algo para a sociedade, ele faz para si próprio. Isso. A sociedade devia pensar nisso. E ela não pensa. Afinal, quando eu voto em mim também. Exatamente. Você imagina. Não, eu votei meu voto é para mim mesmo. Você imagina você votar lá, né? Tipo assim, eu sou eleito e nem eu votar em mim, aí então, perde. Não, mas na verdade é isso mesmo. A sociedade faz a sua parte, com certeza. Claro, e São Caetano, por exemplo, o IDH de São Caetano é o Índice de Desenvolvimento Humano. Para você chegar a esse melhor índice de desenvolvimento humano, é difícil. E chegamos. Ganhou, né? E tem que manter. Ganhou em primeiro lugar. Tem que manter. Então, há uma sociedade que é exigente, eu acho ótimo isso, tem que exigir mesmo. Mas para você atingir um índice e manter, muitas vezes é até mais difícil manter. Sim. Então, e faz parte, e para manter isso, precisamos de políticos atuantes, responsáveis. Exatamente. Não só o legislativo, como o executivo, e todo o secretariado. Né? E todo o secretariado de São Caetano tem trabalhado muito nesse sentido. Tem saúde, conjunto, educação, em conjunto. Exatamente, porque faz parte. Porque para ter uma sociedade melhor, mais justa, né? E cada vez sentindo melhor. Exatamente. Não só na saúde, como educação, e também segurança. Mas é o tripé, né? Não, eu sempre vou puxar algo bom. De tudo que eu vejo, de tudo. Você entra em São Caetano, é diferente. Já sente uma diferença? Não, você já sente. Eu moro em Santo André, tem algumas coisas que o prefeito fez são excelentes, mas a parte não é visto da política, porque é o reflexo. Mas você chega em São Caetano, eu vejo as pessoas usando o parque, respeitando o parque, respeitando as pessoas. Sim. Agora você chega em Santo André, até mesmo em São Bernardo, aqui é assim mesmo. Onde foi que eu vi? Ali em Santo André, na Perimetral, estão reformando ali, né? Sim. Não tinha 2 dias. 2 dias que fizeram lá a Perimetral, pelo menos aquela parte da Ademar de Barros ali, próximo ao Habib's ali. Sim. Acabaram de fazer. Eu fui buscar minha esposa, eu já vi lixeira quebrada. Não pode, né?
o cara tá tentando fazer. Se a gente não apoiar, você viu onde é o Os reflexo? municípios aqui de São Caetano, eles isso É fiscalizam diferente, muito. E cara. tudo isso é diferente. nosso, é do povo, é da população, é meu, é seu, de todos nós. Sim. E nós temos que respeitar. Eu acho que tem que cuidar da coisa pública como se fosse sua, da tua casa. Mas Isso exatamente. Isso é a realidade. E você vive numa sociedade melhor. E a Claro. cidade fica mais bonita, você se sente mais tranquilo andar, caminhar pela cidade. Então, São Caetano, a população, ela é uma população que exige os seus direitos e está correta. Tem que ser isso cobra mesmo, mesmo. porque afinal, não, tem que cobrar Cobra, mesmo, porque lógico. afinal é isso, porque faz parte de uma sociedade mais justa, faz parte de uma sociedade mais tranquila, que Sim, vive melhor. E eu também tenho muitos amigos que moravam em São Paulo, vieram para morar em São Caetano e estão adorando aqui, porque São Caetano é uma cidade que quando você chega aqui, você não quer mais sair. É incrível. Não quer mais Não, sair. é incrível. Eu tenho um diferente. É. Tenho um diferente. E uma coisa até válido ressaltar aqui. Que eu escuto fora, em São Bernardo, Santander, e eu nunca escutei em São Caetano. Porque você chega para as pessoas e fala assim, cara, eu já estudei com pessoas que falam assim, eu pago meu imposto é para isso. Só que eu vejo essa pessoa degredindo ou quebrando algo público. Não Eu falo pode. assim, mas só porque ela paga, Não tem o direito de ela não tem o direito de quebrar. Então, essa mentalidade educação, né? muda. Na verdade, o tributo é uma obrigação de todos nós. Sim. E eu uso bem, usar bem disso, ou seja, a gestão pública é um direito e, quer dizer, é uma obrigação do legislador e também do executivo. Sim. Então, a gestão pública, usando a coisa pública de forma correta, é uma obrigação. Como é a obrigação dos tributos, isso não tem jeito. Não, mas uma coisa é você cobrar, né? Uma coisa que é claro. DJ, tá certo. Agora, não é só porque eu pago que eu tenho Não, o direito não. de quebrar. Aí é diferente. Legal. Agora, Você tem a obrigação de preservar. Exatamente. Agora, Preservar. você não preserva, Não, tem que você preservar. fala mal e acha que tudo é assim. É por isso que as coisas não se elevam. Olha a diferença. Eu sempre vou falar porque eu também quero morar em São Caetano. Não, Mas que eu nem, acho que nem que isso o é pessoal uma- fala Desculpa. o pessoal fala do posto de saúde, das emergências. Eu sempre usei. Demora um pouco o atendimento? Demora, porque é muita gente. Isso, exato. Não é tipo o mas- McDonald's, né? Você para o carro lá, pega o lanche e vai. né? Mas você sabe que, voltando, né, aquele tema com a pandemia 2020, 2021, muitas pessoas perderam emprego e começaram a usar mais o serviço público. Foi. Não só na saúde, como na educação. Então, hoje você tem praticamente todas as crianças com vagas garantidas Olha. nas escolas de São Caetano, tem. Com certeza, porque há um investimento muito grande no número de escolas, crescimento. Houve muito nesses 8 anos de gestão do prefeito. E a saúde também houve um investimento muito grande, cada vez mais. E por isso, porque as pessoas acabaram perdendo o seu serviço de saúde particular e acabam usando o serviço público. E é um serviço bom. E realmente dá para melhorar? Sim, sempre cabe espaço para melhorar. E é importante isso. Você não Claro pode que falar é. que está 100%. Para você não relaxar. Mas é Você isso. fala que está 90% para chegar no 100%. nem Pra fizeram chegar- a farmácia. e trabalhar cada vez mais. É isso. Exatamente. Fizeram a farmácia 24 horas, né? Sim, Então, que já garante a medicação 24 horas. Você que sai, as já pessoas- sai do ponto-socorro, você vai lá e já pega o remédio. Não, cara, isso eu sempre vou ser a favor. Uma coisa que eu sempre vou ter essa maneira de difundir é mudar a população. Se eu mudo a população, a política estando lá, aí cada um faz o seu julgamento, não de acordo, ou fazendo o que acha que estão fazendo lá, enfim, a gente muda, porque a gente deixa de votar nesse determinado vereador ou prefeito. Agora, o que não pode é eu achar que está tudo certo, ou que isso não serve de nada, ou que o meu voto não serve de nada, e continuar do jeito que está. Aí você não pode cobrar, né? Eu sou sempre a favor disso. O vereador fez até aqui, e aí, vamos votar nele? Não vamos? Não vamos, porque o cara chegou até aqui, então vamos dar outra oportunidade. E aí se eleva o serviço, e ele começa a multiplicar, aí vira o exemplo e continua, ou sempre melhorar. E ideias novas vão surgindo, porque a população ela vai crescer, ela vai ter determinados pontos que agora eu vou investir na segurança, agora chegou o momento de mais na educação, são determinados pontos, isso é importante. Por isso que eu acho que é importante investir no jovem, na criança, Sim, sim. na educação. Sim, Porque você cria uma sociedade que vai cobrar mais, mas também vai servir cada vez mais. exatamente. É uma sociedade. Por isso que é investir no jovem, né? Isso é não importante. que o adulto também não, mas no jovem, nas escolas, orientar os seus direitos, né? Os direitos na sociedade, até orientação política Sim. nas escolas.
para saber quais são os direitos. Porque os jovens, muitos serão médicos, engenheiros, políticos, e é nessa sociedade que a gente tem que investir cada vez mais para ter um futuro melhor. Eu sempre falo, eu não tenho que oferecer um mundo melhor para o meu filho, e sim um filho melhor para o mundo. Exatamente. Entendeu? Porque aí você vai ter uma sociedade melhor e mais justa. E nisso que eu também bato bastante na educação, cada vez mais estimulante. Também, né? Exatamente. Primeiro socorros também, né? Porque ensinar na escola também eu acho muito interessante. Vai de isso. Eu tenho feito uma indicação nesse sentido também. Eu acho muito interessante. O tiro de guerra que nós temos aqui em São Caetano, nós já fizemos vários cursos através de um grande amigo meu, que é o Anderson, que ele é até um bombeiro civil. Olha. E todo ano a gente tem feito, com exceção dos 2 anos da pandemia, feito cursos de primeiros socorros de acidentes domésticos, no tiro de guerra. Para os atiradores, eles saem com certificado, tudo direitinho. Olha. E já fizemos vários formatos. Hoje, enquanto na rua, os ex-atiradores falam, eu lembro do senhor que só deu aquele curso, junto com o Anderson. Isso é bacana, porque claro que são justamente sobre acidentes domésticos, de queimadura, acidentes de quedas, então a gente orienta muito nesse sentido. É aquilo que eu falei, o idoso também, quando ele fica em casa, às vezes, por que ele nem cozinha? Às vezes ele come aquele pãozinho com leite batido, só exatamente. aquilo, e o risco dele até de sofrer acidente, né? Fogão, esquecer o fogão ligado e tal. E esse curso que a gente tem levado para os atiradores, todo ano, tem sido muito importante, que dá uma boa visão para eles, saindo com certificado. E eu acredito que o importante é levar para as escolas, cada vez mais também. Exatamente. Porque as crianças chegam em casa, até falam para a criança, adolescente, falam para os pais o que aprenderam, isso é muito importante, e vai criando uma cadeia. Até nós temos até casos de acidentes, até de engasgamento, né? Então, tem uma manobra específica para isso. Já tivemos casos no Nordeste, o ano passado, de um jovem de 12 anos que salvou o priminho de 7 anos, com a manobra. Então isso é muito importante, né? Os mal súbitos, queda, né? Porque a criança, se ela fica com o idoso em casa, se acontece uma coisa com o idoso, até uma queda, um mal súbito, ele tem que saber, engasgamento, ou queda mesmo, mal súbito, ele tem que saber para quem ligar, como agir para dar aqueles primeiros socorros. Então acho que isso é muito importante levar para as escolas, isso, bem lembrado, viu, Ailton? Eu tenho também feito indicações nesse sentido. Eu acho uma coisa até foi debatida aqui no começo quando a gente iniciou esse projeto do podcast sobre segurança nas escolas. Sim. Porque na época, quando a gente lançou, tava aquele ataque nas escolas que eu achei absurdo. Não sei por que a pessoa só pode ser doente para fazer isso. Porque até depois dessa repercussão que teve até fora, sobre o nosso país, mas fora, existem hoje escolas fora do nosso país que as crianças recebem treinamento, não sei quantas vezes por ano, sobre ataque. A escola toca um alarme lá, a própria criança, ela sabe que ela vai pegar a carteira dela, vai se defender, a professora vai fechar a porta, sabe? É uma coisa incrível. Eu acho que aqui no Brasil poderia ter um projeto desse. É que isso que você está falando depende do país, né? Tem países que sofrem muito atentados terroristas, então a sociedade é preparada para isso. O que eu estou falando também é preparar nesse sentido de acidentes, né? Domésticos e até... Incêndio também seria legal. Incêndio, isso. Através de brigadas e tal, né? E a antiga, agora a atual Enel, né? Nós tínhamos antes a empresa de energia, ela fazia projetos até de educação nas crianças, nas escolas, sobre economia de energia elétrica. Legal. Isso era muito importante, as crianças. E houve, nesse projeto, as escolas chegou a ter 20%, 30% de economia de energia, porque a criança cobrava do diretor, mas por que esse corredor está aceso essa luz pelo dia? Então, são programas de educação, acho que é muito importante. Com certeza. E focar naquilo que o senhor mesmo falou, no jovem, sabe, nessa faixa etária que a pessoa está... sabe, se descobrindo. Sabe por que eu falo isso? Eu tenho um projeto que eu tenho que fazer para a faculdade e eu peguei uma escola como exemplo. O meu papel dentro desse projeto, o título é O que fazer no futuro? Se eu faço essa pergunta para um jovem de 17 a 18 anos, 90% existe dúvida nessa pergunta. Qual o futuro da sua formação, né? Exatamente. Não, tipo assim, quando eu digo o que fazer no futuro é bem abstrato, porque eu posso pegar uma ideia e investir nela, sabe? Mas hoje essas pessoas não têm nem ideia. É onde a gente pega essa sociedade um pouco mais, bastante despreparadas. Porque eu, quando tinha 18 anos, eu já sabia o que eu queria.
Eu vou estudar, eu não vou parar de estudar. Hoje eu tenho 36 anos, eu não paro de estudar, sabe? Hoje eu estou concluindo teologia. Eu comecei, já fiz administração. Bacana. Então eu não parei, eu continuei. E vou fazer agora, o meu foco vai ser um pouco mais teologia. Mas eu sei, sabe, eu leio 22 livros por ano. Então não paro. Parabéns. Agora, as pessoas, você pergunta isso para as pessoas, até foi muito bom, porque até eu me sinto envergonhado, porque foi uma matéria na faculdade que eu falei, por que eu já não tinha isso antes? Eu tive que esperar uma matéria da faculdade para mim pensar no próximo, sabe? E eu falei, não, eu vou fazer. Peguei uma escola perto de casa lá para fazer, reuni só o pessoal do terceiro, que é o ensino médio, né? Peguei, 90% não souberam. Não souberam responder o essa que você pergunta. falou é uma coisa importante, né? Você lê 22 livros por ano. No Brasil, nós temos um dos menores índices do mundo de leitura. Então, isso é uma coisa que a gente precisava estimular nas escolas cada vez mais, a leitura, né? Eu, na minha infância, lemos tudo aquele Machado de Assis, Nossa. então, aquelas leituras difíceis até de ler, mas ótimas, né? Que fazem parte da nossa literatura. Então, acho que isso é uma coisa importante, cada vez mais nas escolas, incentivar a leitura mesmo, porque isso é importante para o aluno, para a formação dele, né? Exatamente. Eu vejo assim, porque para a gente ter isso, a pessoa tem que ver isso em nós. Os meus filhos hoje, eles começaram o que é isso aqui? A minha filha já começou a ler livro. O meu filho, ele na escola, aqui em Santo André, ele já foi convocado para fazer um projeto na escola que, tipo assim, ele lê para outra faixa etária da escola, sabe? Anterior, sabe? Sei. E isso estimula. Então é uma coisa que é o reflexo. Porque se a gente deixar isso, como que eu posso, coberto, a sociedade, ela cada vez mais vai crescer sem orientação. E às vezes, não que eu faça diferença, mas pensando em si em fazer, você faz uma pergunta dessa para um jovem, para um adolescente, e ele surge aquele ponto de interrogação, para onde eu vou? A interpretação de texto é muito importante. Exatamente. Por isso que a leitura, quanto mais você conseguir ler, melhor para a interpretação de texto. E é que falar, é uma sociedade também mais exigente do ponto de vista dos seus direitos. Sim. Que tem, né? Eu acho que isso é importante, e saber o que é. E ser politizado nesse sentido. Eu acho que isso é importante. Isso é um dos pontos que a gente tem que batalhar para isso, né? A gente tem que ganhar cada vez mais espaço. Em São Caetano, eles estão colocando nos pontos de ônibus, né, doação de livro. Não sei se está continuando. Aqui tem o vandalismo, né? Mas em alguns pontos Na eu cheguei a verdade, ver uns livros lá para eu tinha um projeto antigo meu, eu chamava de geladeira literária. E eu tinha pensado, aí depois teve a reforma. E é mais ou menos esse projeto, uma indicação. Se olhar lá atrás, acho que foi no começo desse mandato. E eu tinha até conseguido uma geladeira, ia dar uma envelopada nela e deixar livros na rodoviária, por exemplo. Nossa, você pegava um livro e devolvia, entendeu? Isso era um projeto. Aí está surgindo essa reforma da rodoviária, eu quero que logo depois eu quero trabalhar em cima disso. Nossa, mas seria sensacional. Eu chamo de geladeira literária. A gente colocava. Eu tinha muitos livros para doar, deixa doar o livro, pega o livro, exatamente. E nos parques também. Seria interessante. Mas uma delas era o ponto lá, porque é de maior circulação. Né? As pessoas pegam o livro e devolvem no local, né? É isso aí. Isso é um projeto. Eu chamava de geladeira. Eu já tinha até conseguido essa geladeira usada, lógico que dar uma envelopada nela e deixar bonito. Eu leio bastante. Eu fiz até um projeto desse também, que para a Câmara acabou. Dá para sair logo. Conversei até com o presidente na época. Porque eu vi isso num hospital e eu achei interessante. Era o pessoal da CIPA, do hospital, eles tinham livros e passavam. Os funcionários pegavam o livro e devolviam depois, assinavam um livrinho, né? E aí eu sugeri isso para fazer, provavelmente também aqui na Câmara dos Vereadores, nós temos os jovens da Guarda Mirim, né? E também esses livros, você pega e devolve também na própria. Seria uma espécie de um carrinho com um armáriozinho que você abre e fecha. E isso é interessante. É muito bacana estimular. Eu trabalhava numa outra empresa que dentro da sala de descanso tinha uma mini biblioteca. Onde eu trabalhei. Aquela biblioteca ambulantezinha, que passa e volta. Você pega o livro e devolve, né? Tem a responsabilidade de devolver. Isso fortalece muito quem tem a cabeça para fora. Última pergunta. O que o senhor mais quer fazer para a população para 2025? Antes foram as dificuldades, agora mais quer.
Eu acho que para a população, eu acho que cada vez mais trabalhar nesse sentido de melhorar a saúde da população, que já é boa, com certeza, mas acho que a medicina preventiva. Boa! A medicina preventiva é justamente essa que eu estou falando, você faz a prevenção, né? Através de palestras com a população, saber a importância de fazer uma prevenção, né? Fazendo atividades físicas, uma boa alimentação, né? E orientar o uso do medicamento de forma correta. Sim. Então, isso faz parte. Quando você investe na medicina preventiva, você evita até outros problemas futuros. Então, acho que trabalhar nesse sentido, eu acho que é muito importante. Eu não perdi a esperança disso ainda, mas isso através da Secretaria de Saúde e até nas escolas também, e todas as secretarias envolvidas, né? Então, isso é importante. Eu quero trabalhar por aí. Olha, bem diferenciado. Gente, a gente está aqui finalizando mais uma conversa. Doutor, fica à vontade, se o senhor quiser falar alguma coisa, sua câmera é essa aqui, ó. Bom, em primeiro lugar, agradecer a Ailton, né, ao Maurício, que eu acho que esse bate-papo foi muito gostoso. É um momento que a gente pode expor suas ideias. Estamos aqui em um momento importante do país, né, o país inteiro, né, teremos eleições dia 6 de outubro e faltando poucos dias. Aliás, o assunto é, né, candidatura de prefeitos, vereadores, mas nós precisamos cada vez ter um país mais justo. Então, eu acho que é importante, né, que as pessoas pensem bem no, você vê, o país inteiro, estou falando não por aqui, por São Caetano, mas todo o país inteiro, para que pensem no seu voto, pesquisem seus candidatos, né, o que eles fizeram, o que eles podem fazer, que seja importante porque seu voto seja um voto justo, e vote em quem você acha que represente, que irá representar, como vereador, como prefeito, no país inteiro. Eu acho que isso é importante, que só assim teremos parlamentares mais responsáveis por uma sociedade futura mais justa, né? Os jovens que estão chegando, nós temos que pensar nisso. Eu acho que hoje, o momento, é importante que o mundo inteiro passa situações difíceis, né, crises, né, que você vê por aí, não só climática, mas precisamos de parlamentares e políticos responsáveis por nosso país. Então, estudem bem o seu candidato, que eu acho que isso é muito importante, e que tenhamos um país cada vez mais justo, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Gente, a gente vai ficando por aqui. Ailton, quer falar alguma coisa? Agradecer ao doutor pela presença. E sucesso e espero o senhor vereador em 2025. Obrigado, querido. Conta com a gente aqui. Com certeza. Gente, a gente vai ficando por aqui. Isso aí foi uma conversa, uma das melhores, tá? Fica a dica e que não deixe de compartilhar, seguir a gente. A gente entrevistou aqui o Dr. Marcos Fontes, candidato para vereador aqui em São Caetano do Sul. Não deixe 11007. Isso, não deixe de acompanhar a gente. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Um abraço. Tchau. Valeu!